estrelas nuas e araganas quase iguais. A ti era um rancho, um país, a nossa cama nos confins do Chuí. Eram línguas brasileiras e Estamos em Palmares do Sul, a 90 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e vamos visitar aqui a Fazenda Martim. E aí, dona Áurea, como é que é manter viva essa história? Martim. A gente não sabe muito a origem desse nome Martim. Alguns dizem, a gente tentou pesquisar, que era o nome de um antigo escravo e que era muito apegado aqui, e tanto que quando mudaram a casa da beira do rio para cá, ele sempre voltava à casa antiga e que ele seria o nome Martim. E outros dizem que é São Martinho, que seria o padroeiro, e daí Martim. Aí mantiveram esse nome? Mantivemos esse nome e é conhecido até hoje como Martim. E como é que é essa história de manter a casa? Uma casa já no estilo português, uma coisa que hoje vocês mantêm viva toda uma estrutura familiar, uma coisa que já vem de muitos anos. Isso é difícil ou é prazeroso ao mesmo tempo? Olha, as duas coisas, né? Os Azevedo vieram da Ilha dos Açores, de Portugal. Seria o meu bisavô, que era Joaquim, depois o meu avô era Antônio e meu pai Joaquim. Conservavam bem o nome português, né? Português. Das nossas origens. E aqui pertencia a fazenda do meu avô, Antônio Azevedo de Souza, era aqui da ponte e até o Bacupari. Depois ele teve diversos filhos, foi dividido, mas na época que foi construída a casa, esta casa, que foi em 1881, o meu avô morava antes aqui, num arranchamento que já era Martim, que inclusive já se chamava. Um arranchamento que ele adquiriu chamado Martim na beira do rio. Então contam que ele, sabe se é verdade, é fato, que ele tirou 12 contos na loteria. 12 contos 12 na sorte contos grande. Na sorte grande, exatamente. Então ele construiu essa casa, mobiliou, naquela época era bem requintado, até eu acho que nós conservamos praticamente o relógio, que foi dos primeiros anos da Casa Maçom, 1881. E aí veio para cá com a família. Depois, por morte dele, meu pai ficou aqui e nós continuamos. Nós éramos 12 irmãos e hoje somos 3 que moramos aqui. 3 moram aqui mesmo? 3 moramos aqui. A senhora me contava das histórias, afinal de contas, ela fica localizada bem perto da famosa Estrada do Inferno. Aqui, Estrada do Inferno. Durante muito tempo, para se chegar ou sair daqui, era complicado. Era um sofrimento, era um sofrimento. Eu dava aula no centro e a gente às vezes, já tinha asfalto até Palmares, mas o acesso até o entroncamento de Palmares, a gente perdeu muita festa, muita coisa, porque não dava, Não tinha como sair daqui. Não tinha. E outra coisa, né, e os carregamentos também das coisas aqui da região já eram dificultados também para se levar. Como é que era feito o transporte do... Bom, inicialmente a gente usava até a carreta. Eu me lembro que a gente, quando eu era pequena, a gente sempre foi uma família muito católica, e meu pai morreu, eu tinha 11 meses. Morreu muito cedo, e a minha mãe, com o meu irmão mais velho, Darcy, é que tocaram aqui. A gente usava, no começo, a carreta. A nossa família, que sempre foi muito católica, a gente ia à missa no centro, a gente ia, a minha mãe enchia a carreta de filho, a gente ia até o rio. Que era a maneira de chegar, né? Era a maneira. Depois a gente usava jipe, no meu tempo de colégio, era o jipe, né? De professora, né? A gente saía daqui de jipe, enfrentando a estrada, e aí ia pegando aluno pelo caminho. Ia juntando o que podia levar. É, o que podia levar. E agora, graças a Deus, nós temos asfalto até ali, às vezes aqui na entrada ainda é meio difícil. E ela é uma das primeiras fazendas aqui da região, né? Ela é uma das primeiras e eu acho que é das únicas que está conservada. Porque as outras, sabe como é? O pessoal vai mais para o centro, vai... Claro. E então é as únicas que a gente tem procurado conservar. Até agora ela não está muito conservada, está precisando de uma pintura, de umas reformas. Mas agora com essa crise está sendo meio difícil. Mas vocês têm aqui mesmo, dentro da casa também, lugares onde se mantém a história da família, fotografias, álbuns, recordações disso. Sim. De vez por outra vocês se encontram para dar uma recapitulada. Sim, nós temos anualmente a festa da família, que é chamada dos descendentes da família do Martim. A gente se reúne, nós somos mais ou menos 268 pessoas, a gente se reúne anualmente, normalmente a gente agora tem feito, no começo era aqui, mas depois ficou meio difícil, a gente tem feito no Hotel Shangri-La em... Foi crescendo essa família? Foi crescendo e a gente se reúne lá. E nessa festa a gente revive muito, como eram os costumes, tanto que os nossos filhos e netos conservam muitos costumes e hábitos
que a gente viveu aqui, que a gente procura transmitir. Já passando para os netos. Já passando para os netos, e eles gostam de conservar, eles adoram isso. E essa tradição aí da rosquinha de polvilho? A minha mãe, uma das características principais dela era a hospitalidade. Ela recebia todo mundo e sempre fazia questão de servir, geralmente, produtos daqui mesmo, né? Então, do pomar, da horta. E aqui, com o café, tradicionalmente era o pão, a rosca de polvilho, e se era café da manhã, a paçoca de charque. Já tinha paçoca de charque junto? Já tinha paçoca de charque. Isso aí vocês já viam os avós e tal? A gente cresceu assim e a gente continuou. Hoje a gente vive aqui, eu, meu marido, e meus irmãos, a Zaida e o Bim, que são solteiros e moram aqui. E então a gente reúne a família sempre nesta base, né? Do café, dos acompanhamentos e é isso. E a gente pensa o seguinte, ó, eu acho que a questão familiar hoje, né, que ela, infelizmente, talvez tenha sido tentado que ela fosse destruída, né? Porque a estrutura familiar hoje, com certeza, talvez seja a maior riqueza que a gente tem. E eu vejo que vocês também, nesse entrelaçamento de gerações, de amizade, de parceria, se preocupam muito com isso. Principalmente a família, a palavra família vem muito na sua conversa, sua maneira de agir também. Eu acho que, com certeza, é uma grande... E é uma coisa que a gente faz porque recebeu. Foi o exemplo, porque a gente não... Sem sentir, a gente faz o que os pais faziam, né? E então a gente conserva o que eles conservaram. E os nossos filhos e netos já gostam disso. Vai sendo passado naturalmente. Já vai ser passado naturalmente. Alguns gostam mais de estar no campo, estar a cavalo, outros já querem tratar mais de outros negócios, mas todos eles ligados a alguma coisa que aprenderam. Exatamente, exatamente. A minha mãe gostava muito de reunir os filhos para conversar. Se reuniam na varanda ou no quarto dela, que era como uma salinha, e até hoje que a gente chega e vai para ali fazer o que a gente fazia no tempo dela, né? E eles conversavam em separado, assim, os homens conversavam de um lado... Tinha as horas que era todo mundo junto, por sinal a gente tem uma característica, todo mundo fala ao mesmo tempo e bem alto, né? Mas tinha as horas, por exemplo, depois do almoço, aí os homens geralmente iam para... E a gente, aí era reunião de mulher. Aí era o bate-papo que Aí era o bate-papo, exatamente. E não dá para contar alguma coisa que era conversado, assim, nesse segredo da família, hein? Bom, a gente... O que pode ser que eu me lembre ainda. Alguma coisa assim, tipo, era tratado o assunto, roupas, o que a gente vai fazer, ou da parte de culinária. Muita culinária. Muita culinária. Porque é uma coisa impressionante, né? Que os portugueses trouxeram pra gente muito da arquitetura, muito da dança, da música e também da culinária, né? Essa coisa que gerava muito... Exatamente. E um prato, uma comida... que eu acho que, não sei, eu não vejo na outra parte de tradicionalismo ser usada, é a sorda. Sorda? A sorda é o nome. E eu falei com o Antônio Augusto, com o Nico, uma vez ele foi lá em casa, até na praia, e eu falei para ele que a gente usava a sorda e que eu vejo que na fronteira não usam. Eu tenho sobrinhos que são casados. E então ele me falou que é um prato de origem portuguesa. E a gente usa muito aqui no inverno. De vez em quando vem a turma de Porto Alegre, a gente reúne. Como é que é feito pra... A sorda é feita com linguiça, é tipo um fervido, mas a carne é linguiça. A Zaida, minha irmã, que mora aqui, é especialista na sorda. Por sinal, a turma lá de Porto Alegre já está marcando, porque é quando começa o inverno, porque é um prato. A linguiça, a gente refoga a linguiça com um pouco de molho e ali cozinha todas as verduras, de batata doce, aipim, de raízes, depois de folhas, cozinha tudo ali numa grande panela. Depois a gente retira as verduras e naquele caldo a gente primeiro cozinha ovos. Cozinha ovos e os ovos tem que ficar no ponto que eles ficam molezinhos e depois tira os ovos e ali mexe um pirão. Isso não tem uma regra, na verdade é o talento mesmo. Tem que saber, não tem quantos tem. É aquela coisa da mão mesmo, né? É um prato bem característico daqui. Dona Áurea, na questão histórica, assim, as coisas que vieram dos avós, dos pais, e que a senhora gostaria que fosse mantida aí dentro da tradição familiar para os netos e bisnetos? O meu pai, que era o primitivo dono, eu conheci muito pouco, porque quando ele faleceu eu tinha 11 meses. Mas a minha mãe viveu 75 anos aqui nessa casa. Ela casou bem nova, ela era de Taquara, e adorava isso aqui. E ela faleceu com 91 anos. E sempre dizia que o sonho dela era que o Martim continuasse. E que continuasse ponto de reunião da família. E isso é das coisas, mais do que conservar a casa, é o que a gente procura conservar.
O grande sonho dela era conservar a família unida. Isso ela conseguiu, né? E ela conseguiu. Manteve com as histórias. Sim, e tal. E sempre, é a tradição mesmo, né? Sempre. Domingo era dia que todos vinham para cá. Uns vinham já de manhã com as crianças, outros vinham à tarde, mas o café da tarde de domingo era tradicionalmente aqui. E a gente conserva até hoje. Depois que a minha mãe morreu, ela morreu em 82, meu irmão mais velho também, que foi o chefe da família, porque meu pai morreu muito cedo, também nessa época já morava em Osório, no Casqueiro. Era mano e pai ao mesmo tempo. Era mano e pai. E ele sempre foi uma pessoa muito ligada ao tradicionalismo, inclusive o CTG de Osório, Estância da Serra, ele que fundou e que foi um grande incentivador. E ele sempre dizia, vocês conservem o Martim, porque mas achava que a gente não conseguia. E ele achava difícil, né? Achava difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu que aqui continue sendo sempre o ponto de reunião. E os meus filhos, eu tenho só 2 filhos, todos os outros tinham. Minha mãe teve 12, né? Meus irmãos tinham 7, 8, Darcy 11. Mas eles gostam muito daqui. Meu filho mora aqui, é ele que agora está tocando aqui, fazendo. E a gente procura conservar a casa. Até agora nós estamos com a dificuldade do telhado, porque essa casa, construída em 1881, e o material de construção ali nas paredes, que depois vocês podem ver que são as paredes bem grossas, e ali tem tudo, tem madeira, tem barro. Originalmente fica complicado, né? O telhado, esse estilo português, é muito difícil e agora está já praticamente destruído e a gente tem que achar alguém que conserve. E que conheça também, né? E que conheça, exatamente. Não basta apenas uma pessoa que substitua aquilo ali, tem que manter a história. Tem que manter aqui. Mas a gente está conseguindo, né? Como pode, mas está conseguindo. Agora, o principal que a gente está conseguindo é a união e a hospitalidade, né? Sempre foi a marca da família. Sempre foi a marca registrada. E a gente está podendo hoje também ter um privilégio que nem todos têm, né? De poder provar a hospitalidade de vocês pessoalmente aqui. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando, contando um pouco dessa história para o Brasil. Vocês são um orgulho do Rio Grande do Sul, né? Esse lugar aqui tem uma história muito viva da coisa gauchesca. Então o Brasil conhecendo um pouco disso para nós também é muito bom poder estar aqui com vocês. Né? A gente conserva com muito carinho isso aqui, porque a gente sabe que a família toda gosta daqui. Então a gente faz o que pode para... É naturalmente que isso está acontecendo, né? Isso é o mais importante. Não adianta se reunir um pessoal num lugar assim e eles não se sentirem à vontade, como a gente nota que vocês se sentem quando se reúnem para lembrar coisas bonitas de uma história linda como essa que está sendo mantida viva aqui dentro da casa. Vamos ver se os nossos filhos, eu tenho certeza que os nossos filhos continuam. E até os netos. O meu neto mais velho adora campo, cavalo, essas coisas todas. E eu acho que isso os pais e os avós transmitem, né? Já passa, né? Eu acho que passa. Essa é a tradição verdadeira mesmo. Eu acho que passa. No comportamento, na paixão pelo lugar também. Na alimentação, eles gostam, as comidas características daqui, é isso, né? Já é o que todos gostam. E a música e a dança veio junto também na tradição familiar, assim? A gente nota que a música do Rio Grande do Sul, ela tem muito a ver com a música portuguesa. Não sei se tu sabe que a dança do pezinho... Sim, várias danças. A parte de dança... A dança do pezinho foi coletada aqui. Aqui, nos arredores de Palmares, aqui, quem vai para Cidreira, no Rancho Velho, ali no... Dali surgiu o pezinho. Então, naquela época, os moços de Palmares, isso foi na década de 50. Estava começando o Paixão e o Barbosa Lessa com os CTGs. E os moços de Palmares dançavam, inclusive minhas irmãs mais velhas, eu naquela época ainda era... Dançavam o pezinho nos bailezinhos de domingo à tarde. E então eles se interessaram, o Paixão se interessou, que ele se dava com o Ivo, que é meu cunhado agora, estudavam juntos na agronomia, e ele coletou aqui o pezinho. E naquela época, a Eunice, a minha irmã, que é logo acima de mim, eu tocava gaita, por sinal, a gente gostava muito de música, mas nunca foi dotada de sensibilidade musical. Essas reuniões não eram regadas à música. A gente tentava, mas não conseguia, né? Então a gente tentava tocar a gaita, mas a Eunice conseguiu tocar o pezinho. E daqui o Paixão levou para Porto Alegre e hoje para o Rio Grande do Sul. Hoje um símbolo da música gaúcha, mas na verdade de origem portuguesa. De origem e daqui de Palmares. Ela foi levada conhecida daqui de Palmares. Muito mal tocada, mas tocada pela Eunice. Mas foi a maneira para ser recolhida para o folclore do Rio Grande do Sul, foi a partir daqui. A gente gostava de música, mas não tinha aptidão. Depois eu tinha um tio, pelo lado materno, que sempre meu lado materno gostou de música. E ele cantava muito bem. Minha mãe contava que a minha avó quase já nem caminhava
A minha avó, a vovó Isabela, é daqui, era a primitiva dona da casa. E quando ela ouvia a música, ela ia se arrastando na bengala para chegar perto da música. Música ela não, e ela não abria a mão. Não abria a mão. Só que a gente não tinha muita aptidão, né? Isso é uma coisa que vem. Não, mas é uma coisa que bate no coração mesmo das pessoas. Bom, dona Laura, eu queria lhe agradecer aí. Tá? A gente vai encerrar o encontro de hoje mostrando as imagens desse lugar maravilhoso, um orgulho de Palmares, do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, do Brasil. Obrigado, valeu demais. A senhora é muito boa na televisão, a senhora tem que fazer mais isso. Que bom, pena que vocês não me avisaram antes. Não, né? mas essa é a surpresa. Valeu aí. Estrelas nuas e araganas quase iguais a ti. Era um rancho, um país, a nossa cama nos confins do Chuí. Eram línguas brasileira e castelhana de sabor igual, numa festa tão bonita e tão profana quanto o carnaval. Eram homens e fuzis violando as rosas, violentando a luz. Eram menos que as manhãs maravilhosas que a paixão produz. Um romance estrangeiro e suburbano era igual ao dia, era claro como as noites em que amamos e a democracia. Estrelas nuas e araganas quase iguais a ti. Era um rancho, um país, a nossa cama nos confins do Chuí. Era tão bonita e tão profana quanto o carnaval. A seguir, Brasil. Conhecendo um pouco mais a história do Paraná, você vai descobrir que os imigrantes poloneses influenciaram nossa história através da agricultura, da educação, da arte, do folclore e do artesanato. Foi pensando nisso que a Secretaria de Estado da Cultura resolveu fazer uma exposição para comemorar os 125 anos da imigração polonesa no Paraná. O evento, realizado no Museu da Imagem do Som, contou com a orientação da Coordenadoria de Pesquisa e Documentação da Secretaria e com a participação entusiasta de toda a comunidade polonesa. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre os poloneses que vieram para o nosso estado. Podemos observar neste mapa da Polônia que os primeiros imigrantes que se estabeleceram no Paraná vieram da pequena e grande Polônia e também das regiões de Silésia, Rzeszów e Opole. Hoje são quase 1 milhão de descendentes dos primeiros imigrantes, que formam a 5ª, 6ª e 7ª geração no estado inteiro. Só em Curitiba existem cerca de 600 mil descendentes de poloneses. Neste outro mapa, podemos observar em quais cidades do Paraná os poloneses se fixaram, como Curitiba, Araucária, Almirante Tamandaré, São Mateus do Sul, Palmeiras, Teixeira Soares, Irati, Campo Largo, entre tantas outras cidades. Para entender melhor como as diversas manifestações da cultura polonesa estão sendo mantidas aqui no Paraná, vamos primeiro conhecer como é a cultura lá da Polônia, começando pelos trajes populares poloneses, que são tão variados quanto o número de regiões existentes naquele país. Eles são usados em cerimônias religiosas, casamentos e em certos feriados nacionais. Expressam a riqueza dos estilos de cada uma das 49 regiões da Polônia,
sendo que pode haver até 4 trajes por região. De Podlache, uma das regiões de onde vieram os primeiros imigrantes para o Brasil, eles usam este traje, montado em tear com diversas cores. O detalhe é que as blusas são bordadas em ponto cruz. Nas grandes ocasiões ou nas apresentações folclóricas, eles usam este traje feminino e masculino da região de Cracóvia. Porém, o traje oficial é este. Vale lembrar que Cracóvia é a terra do Papa João Paulo II. Já em Łowicz, eles usam este traje, também feito à mão, em diversas tonalidades nas cores do arco-íris. Sobre o veludo, é feito um bordado em alto relevo e as blusas são rendadas e bordadas. Este gobelém, que também é trabalhado à mão, possui 2 cores representando um tema floral. No Paraná, existem 2 grupos folclóricos que usam trajes poloneses estilizados. Um deles é o conjunto de canto e dança Junak, e o outro é o grupo folclórico Wisła, do Clube Juventus. A Polônia, principalmente nas regiões de Cracóvia e Zakopane, são muito difundidos os trabalhos em madeira, como esta arca, por exemplo, usada pelas mulheres para guardar um enxoval. Ela é pintada com os símbolos poloneses. Outros trabalhos em madeira são entalhados, geralmente feito pelos montanheses, e podem ter desenhos em pirogravura e incrustação, técnica que utiliza uma lâmina de ferro em brasa para queimar a madeira. Podemos encontrar desde artigos para decoração, caixinhas, cestas e até formas para manteiga, muito usada na época de benzer os alimentos. Um exemplo de forma é este cordeiro. Também são feitos de madeira as miniaturas dos personagens que caracterizam o povo polonês, como o montanhês, o velho e o semeador, assim como as miniaturas que simbolizam o cotidiano no campo. Para os poloneses, 2 festas religiosas são muito importantes, a Páscoa e o Natal. No domingo de Páscoa, depois da missa, durante a refeição, é feita a divisão dos ovos cozidos, como símbolo de saúde, paz e prosperidade. Dentro da tradição, no Sábado Santo, nós levamos as cestas compostas com os alimentos, levamos à igreja para benzer. E esse alimento bento, ele é distribuído no dia de domingo ou no dia da Páscoa, ele é posto na mesa e aí a família se assenta e divide entre todos o alimento bento. A comemoração do Natal começa com a vigília na véspera. A árvore é enfeitada e um pequeno presépio é montado. Os presentes das crianças são deixados embaixo da árvore, perto do presépio. Para a ceia de Natal, são feitos 12 pratos, representando os apóstolos. E junto à mesa, há sempre uma cadeira vazia, simbolizando que qualquer pessoa que chegar será bem-vinda. Faz parte da tradição polonesa, ao aparecer a primeira estrela no céu, a família toda reunida em volta da mesa, que está arrumada com uma toalha branca, tendo ao centro o feno e em cima desse o poateque, que é o pão do Natal. O pai ou a mãe iniciam então o canto natalino e depois reparte-se esse pão, desejando-se uns aos outros felicidade, saúde e paz. Depois da ceia, toda a família dirige-se à igreja para a pasterka, que é a missa do galo. Você vai poder acompanhar agora quais os tipos de artesanato que são feitos na Polônia e como esta manifestação cultural está sendo mantida aqui no Paraná. Uma tradição polonesa que já é milenar são os recortes de papéis, chamados wycinanki. Elas podem ser uniformes, em um tipo de coloração, ou podem ser em montagens sobrepostas, formando trabalhos coloridos. As wycinanki são usadas para decorar ambientes e paredes. Os desenhos formados representam desde formas geométricas até elementos do cotidiano, como casamentos, festas típicas e a colheita de trigo. Como esta da região de Łowicz, de uma famosa artista polonesa que representa a volta da missa de Páscoa. Estas são algumas wycinanki trazidas da Polônia. Esta representa a rosácea da imortalidade. Nesta aqui, vemos o símbolo nacional da Polônia, a águia branca com a coroa. Estas duas, em forma de cálice, simbolizam a árvore da vida. Os galos e pássaros
significam a fortuna e os 4 pontos cardeais. Já as flores são a papoula, que é a flor nacional da Polônia, e as flores do campo, entre elas a charótica, que simboliza a eternidade e o amor, pois nasce na neve, no meio das pedras durante todo o ano. Os poloneses trouxeram consigo, dentro da cultura e dentro das tradições, o artesanato das regiões das quais eles viviam. E dessa forma, entre si, ou entre as casas, ou entre as famílias, eles continuaram os seus artesanatos, mas nunca muito difundidos. A partir, então, de uns anos, de uns 16 anos, é que iniciou-se a difusão do artesanato a nível mais externo. No Paraná, quem difundiu esta arte foi a artesã Apolônia Kozak. Ela ainda utilizou os recortes de papel para enfeitar os ovos e presentear na Páscoa. A Apolônia foi uma das primeiras a utilizar os símbolos do Paraná no artesanato polonês. Emília Piakoski aprendeu o recorte básico de dobradura de papel com a artesã Apolônia Kozak. Emília dá preferência aos recortes com motivos florais em círculo e às faixas de adorno, manifestando o cotidiano, galos, pavões e pássaros. Nesta vitinanque, ela faz uma composição com os símbolos do Paraná. A rosácea é feita com pinhões, a árvore da vida está representada pelo pinheiro e a gralha azul simboliza o pássaro. Emília realiza cursos sempre que é possível. Aprendi de olhar a Dona Polônia fazer esse trabalho. Depois, como eu participava de grupo folclórico, de corais, eu fui convidada para um curso na Polônia, em Poznań. Ali eu aprofundei os meus conhecimentos e o meu interesse pela técnica. Noêmia Adrodes aprendeu a fazer vitinanque com a artesã Emília. E para manter a tradição, Noêmia ministrou cursos e expôs as vitinanques tanto no Rio Grande do Sul, onde nasceu, como no interior do Paraná. Ela faz parte da Braspol, uma entidade que representa a comunidade polonesa no Brasil. Braspol é uma entidade brasileira que trabalha com os poloneses para resgatar toda a cultura polonesa, porque estava bastante esquecida. Então, todos os tipos de trabalhos, costumes, festas, tudo a gente procura sempre resgatar, conversar com as pessoas, para quanto mais a gente voltar àquela tradição dos antigos, né? Que eram nossos pais, nossos avós, que tinham todo esse costume da Polônia e trouxeram de lá para trabalhar aqui. E com o tempo foi sendo esquecido, e agora com essa Braspol a gente está resgatando tudo isso novamente. As pisanki são uma das mais antigas tradições da arte popular polonesa. São ovos pintados que simbolizam a vida, representando o início da criação. Ao presentear alguém com uma pisanka, está se comemorando o renascimento espiritual do homem. A artesã Silene Sotzek é quem executa esta arte em Araucária. Dizem que, a origem, enquanto existe pintura, existe vida. Vão pintando o povo, vão pintando, vai existir vida. A técnica para fazer a pisanki é chamada batik e consiste em limpar bem a casca do ovo com vinagre para depois traçar os desenhos a lápis. Feito isto, cobre-se com a cera de abelha as partes que se quer manter em branco e mergulha o ovo na primeira anelina diluída em água, deixando ele repousar. A sequência das anelinas usa nuances de amarelo, verde, azul, vermelho e preto, sempre colocando a cera de abelha para fixar a cor desejada. Por último, é usado água ras para remover a cera de abelha, não esquecendo de envernizar os ovos para dar durabilidade ao desenho. Eles devem secar em tabuleiros de madeira com prego, para não estragar os desenhos, como explica a artesã Romélia Plombon, de Curitiba. Antigamente chamavam de escrita. Pisanki é escrito. Quer dizer que a mensagem era mandada através de ovos. As famílias se reuniam antes da Páscoa e pintavam. E tem simbologia. A cada traço é uma simbologia. A prosperidade em família,
boa colheita, saúde. E essas coisas assim eram transmitidas através dos ovos. A piçanca pode ser feita também com técnica mista, como faz a artesã Danuta Lizic de Abreu. Eu já provenho de uma família de artesãos, porque meus pais já foram artistas e eu, de fato, herdei já essa arte, né? E não só eu herdei, como já passei as minhas filhas também. Então, mais independente disso, eu por diversas vezes estive na Polônia, onde eu fiz cursos etnográficos regionais, tive essa oportunidade, aí foi uma oferta que me foi feita pelo governo da Polônia, por eu ter nascido na Polônia e por sempre me interessar e sempre divulgar a cultura e a arte e o folclore polonês. Então, dessa forma, eu fiz 6 cursos etnográficos em diversas regiões, onde eu consegui, com maior abrangência, conhecer as regiões, o folclore, a parte da culinária e o artesanato em si. Dessa forma, eu faço realmente um trabalho em relação à minha pátria, Polônia, e à minha outra pátria, que é o Brasil. Outro tipo de trabalho realizado em ovos é a crachanca, que é feita em baixo relevo. O uso da palha de milho no artesanato polonês demonstra a grande criatividade deste povo. Com a palha de milho podem ser feitas bonecas, passarinhos, enfeites de Natal e também a parte de cestarias, como faz a artesã Vitória Figura de Araucária. Primeiro eu pego uma cabeça de palha, né? Daí eu corto ela e seleciono, né? Daí eu seleciono em partes, né? A parte mais grossa que eu trabalho molhada, né? E a parte fina que eu ponho no cerabinho ali, né? Aí eu molho ela, a principal, né? Eu molho ela e desfio ela, né? A largura que quiser. Daí eu pego uma dela e essa ali é para trabalhar, né? Daí o começo dela eu faço assim, ó. Dá um lacinho, né? Olha, dá um lacinho assim. Daí eu pego essa aqui, que é refugo, né? Eu ponho ali no... Aqui, ó. Eu vou trabalhando com ela, né? Então dou a volta e passo ali, ó. A Araucária mantém a tradição polonesa através do projeto ARA, Artesanato Rural de Araucária, que oferece para o artesão um espaço para que ele confeccione e exponha os objetos que produz. Esse projeto ele nasceu em julho de 93, através de uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo e da Emater, né, aqui de Araucária. Ele tem um objetivo de resgatar a tradição, a cultura, a habilidade do artesão, né, em nosso município, e tem um vínculo maior com a etnia polonesa em função da imigração que foi a que mais formou, que mais teve base no nosso município. Em 1876, na região de Tomás Coelho, foi onde fixou-se, né, os imigrantes poloneses. Então, baseado nisso, nós buscamos resgatar esse trabalho, né, de maior intensidade com a cultura polonesa. Então, a Secretaria de Cultura e Turismo ela tem dado um acompanhamento a essas pessoas que têm esse objetivo de resgatar, né, e fixar também essas habilidades, criando também mais uma opção de renda ao trabalhador rural. Luzia Alex Zorek e Edviga Kochinski Pires, que também trabalham com a palha de milho, fazem bonecas, passarinhos e anjinhos. As bonecas, dadas geralmente no Dia das Mães e no Dia dos Professores, simbolizam a mulher trabalhando no campo ou vestida para passeio e lazer. Com estilo bem diferente e usando muitas cores, a artesã Aniela Biernaski, de Almirante Tamandaré, enfeita a casa toda com arranjos de flores, guirlandas, lustres, oratórios e coroas, mostrando como o papel crepom pode deixar qualquer lugar mais colorido e alegre. Aprendi na escola lá um pouquinho quando eu tinha 8 anos. E de noite, às vezes com chuva, a gente faz. Tudo isto que foi mostrado faz parte da cultura milenar polonesa, trazida pelos inúmeros imigrantes que ficaram aqui no Paraná.
Hoje, essas tradições são mantidas pelos descendentes que continuam passando de geração para geração a cultura polonesa. Você está assistindo o Brasil na TV. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Fechando notícias dessa segunda-feira, a Secretaria de Defesa Agropecuária define novas normas para importação de alho, cebola e batata. A partir dessa semana, o Brasil vai fazer parte da União Internacional de Proteção para Obtenções Vegetais, a UPOV. Lei da quarentena, que estabelece prazo de 1 ano para que diretores do Banco Central voltem a trabalhar na iniciativa privada depois de demitidos, volta à pauta de discussão do Congresso Nacional. Alívio para os produtores de algodão, governo lança contrato de opção para o setor. Santa Catarina autoriza a pesquisa de produtos transgênicos no estado, mas a comercialização ainda está proibida. E veja ainda, cavalos da raça crioula ganham espaço no esporte. Saiba dos detalhes em notícias dessa segunda-feira às 7h30 da manhã. Até lá! Banco do Brasil na AgriShow 99. O stand do Banco do Brasil esse ano está mais receptivo, é um stand mais aberto. Ao contrário dos anos anteriores, nós tínhamos uma agência fechada. Esse ano nós temos uma agência onde o cliente pode entrar e sair a qualquer momento. Isso tudo faz parte de uma estratégia nova, diferenciada do Banco do Brasil, de abrir suas portas ao público. Aqui nós mostramos que nós não temos nenhum tipo de preconceito com relação ao cliente que vai entrar. Nós queremos que todos os produtores rurais que estão na feira nos visitem e conheçam o nosso novo padrão. Na verdade, aqui no estande do Banco do Brasil, está sendo disponibilizada todos os produtos ligados ao financiamento rural, tá? Trabalhamos aqui com investimento, financiamento de implementos agrícolas, financiamento de calcário, financiamento de máquinas, determinadas linhas de financiamento como Finame, produtos vinculados ao MCR, Pronaf, FCO, enfim, todas as linhas de atendimento à agricultura brasileira, dependendo da região em que está sendo feita a proposta. O Banco do Brasil, na feira, junto com a ACO, estamos trabalhando de uma forma personalizada com os clientes, com atendimento dos concessionários, juntamente com funcionários do Banco do Brasil, para que o cliente tenha satisfação no atendimento dos produtos fabricados pela ACO e pelo financiamento feito pelo Banco do Brasil. Estou aqui no AgriShow para comprar um trator e graças ao apoio do Banco do Brasil eu viabilizei essa compra. Hoje, particularmente aqui na AgriShow, nós estamos conseguindo inclusive viabilizar linhas customizadas, linhas particulares, com a característica, com a cara do produtor rural, cliente da nossa agroindústria. Então esse é o grande diferencial, que com os convênios BBAgro, hoje nós temos conseguido incrementar essa parceria, viabilizando excelentes negócios para o produtor, com a agilidade das nossas agências, a nível de contratar e priorizar as operações de financiamento através dessas nossas empresas, viabilizando assim o crédito rural e caracterizando cada vez mais o Banco do Brasil como parceiro do agronegócio brasileiro. A expectativa de negócios aqui na AgriShow para o ano de 1999 deve ultrapassar a casa dos 60 milhões. Isso somente com os negócios fechados dentro da feira. Se considerarmos os negócios que virão ser fechados após a feira, em decorrência da visita dos produtores rurais aqui na AgriShow, nós esperamos fazer mais de 100 milhões nessa feira. Muito bonito teu verso, eu cheguei à conclusão no ano 99 nesta grande exposição para contar minha história de maneira tão gentil. Quem quiser um bom negócio é no Banco do Brasil. A palmeira, vegetação oleaginosa de origem africana, encontra no clima quente e úmido da região norte